turmas do 9º ano, sejam bem-vindos a esta aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Joyce Martins, professora deste componente de língua portuguesa, e esta é a aula de número 10, que tem como objeto de conhecimento o seguinte tema: morfossintaxe, morfologia. E como detalhamento, trabalharemos com classes gramaticais variáveis, o verbo. Então, tendo este plano de trabalho, vamos a esta aula. Vamos começar esta aula trazendo alguns questionamentos para o nosso debate. Então, vamos a eles? Olhem só, nós temos os seguintes temas a observar. Vamos a eles? Olhem aqui. O que é um verbo? Olhem aqui. Como é que eu posso responder a esta pergunta? O que é um verbo? Então, para que a gente comece a responder isto, vamos observar o que nós temos na nossa próxima tela. Olhem aqui. Me acompanhem. Vamos lá? Na próxima tela, nós vamos ler os 3 exemplos a seguir. Estes 3 exemplos são exemplos de manchetes de notícias e que trazem uma palavra em destaque. Vamos observar cada uma delas, em especial, vamos atentar para a palavra que está em destaque? Me acompanhem, vamos lá? Olhem só, primeiro exemplo, lembrando que é uma manchete, o título de uma notícia. Durante seca recorde na bacia amazônica, rios da região atingem cota emergencial. Então, temos aqui a primeira manchete falando a respeito da seca recorde que os rios da nossa região passaram recentemente. E a palavra em destaque é atingem, ok? Vamos agora ao nosso próximo exemplo. Coloca aqui isto. Nosso próximo exemplo diz o seguinte: no período do verão amazônico, entre aspas, choveu abaixo do esperado. E aqui, continuando, notícias que comentam a respeito da questão climática na Amazônia. E aqui, a palavra em destaque é a palavra choveu. Então, primeiro tema em destaque, atingem. Segundo, a palavra em destaque, choveu. Vamos ao nosso terceiro e último exemplo introdutório. Ambientalistas alertam para os efeitos do aquecimento global. A natureza é a maior prejudicada. Então, mais uma vez, aí uma manchete que destaca questões relacionadas ao aspecto da preservação do meio ambiente e de como o nosso planeta está sofrendo com as mudanças climáticas. E qual é a palavra destacada? É, né? É uma palavra pequenininha, mas muito importante, e ela está destacada nesta terceira manchete. O que essas palavras destacadas têm em comum? Ora, todas elas são exemplos de verbo, a classe gramatical que nós estamos estudando nesta aula, ok? Então, vamos começar o nosso processo de conceituar o que é um verbo, que foi a nossa pergunta introdutória. O que é um verbo? Então, como primeira etapa do nosso conceito, do nosso entendimento sobre essa classe gramatical, vamos acompanhar na cartela. Acompanhe. Verbo é a classe de palavras que vai expressar o quê? A ação. Isso mesmo, é uma classe de palavras que me ajuda a expressar uma ação. Então, por exemplo, lá naquele meu primeiro exemplo, rios da região atingem cota emergencial. Esse verbo aí destacado, atingem, me ajuda nessa expressão de uma ação. É um verbo que expressa a ação. Mas o verbo também ajuda a expressar, também expressa fenômeno natural. Isso mesmo. Então, naquele meu segundo exemplo, choveu abaixo do esperado, a palavra, o verbo choveu, que estava destacado, estava justamente indicando o quê? Fenômeno natural, correto? Chover é um fenômeno da natureza. Então, eis aí um verbo fazendo esse papel. Mas o verbo não fica apenas nisso, ele vai além. Ele também ajuda a expressar estados do ser.
e estados têm a ver com a forma como aquele ser está, não é? A maneira como ele se sente, a maneira como ele naquele momento está, é o transitório. Então, no caso aí, a natureza é a maior prejudicada, né? A natureza é prejudicada aí neste caso. Então, percebam que essa forma verbal que é uma conjugação do verbo ser, está justamente nesse processo de ajudar a expressar uma condição, um estado do ser, que no caso aí é a natureza. Então percebam quantas camadas de significação a classe gramatical dos verbos pode trazer, pode ajudar a promover. Então, esse é o conceito inicial, o entendimento inicial. Porque para que eu entenda o que é essa classe gramatical, eu tenho que ir além. Eu tenho que entender que se trata de uma classe gramatical que expressa muitas informações, que é o que nossa próxima cartela me diz. Coloca no ar, por favor. Olhem só. Verbos são palavras densas. Por densas, entendam, com muita informação. Elas significam várias categorias, vários aspectos da linguagem. Ou seja, são palavras que informam muitas coisas. E é por isso que elas são conjugadas. Por isso que nós conjugamos os verbos, né? Porque cada vez que eu conjugo um verbo, que eu modifico a forma como o verbo termina, naquele processo de conjugação, eu estou justamente modificando alguma informação com aquela nova forma verbal que eu estou apresentando na minha conjugação. E é por isso, então, que eu não preciso decorar conjugações, mas eu preciso compreender o que esse processo de conjugar verbos significa. Ainda voltando na cartela anterior, coloca no ar aí que nós vamos continuar a leitura, não é? Então, essas informações de muitas coisas me dizem o que se faz, quem foi que fez ou que faz, né? Quando foi que foi feito e tantos outros aspectos sutis. Então percebam que tudo isso, toda vez que eu observo uma forma de verbo ali, uma única conjugação, eu fico sabendo o que foi feito, quem fez, quando fez. E a maneira como foi feito no sentido de que foi com certeza feito ou de repente é uma dúvida. Não é? Então percebam, por isso que é de fato uma classe gramatical muito densa, que carrega consigo muitas informações, ok? Tenham isto em mente, ok? E aí, avançando, eu vou mostrar para vocês agora justamente esse conjunto de muitas informações que cada forma verbal traz. Porque lembra, toda vez que eu estou ali conjugando o verbo, mudando a terminação do verbo, eu estou justamente modificando e lidando com essas informações que cada forma verbal pode trazer. Então, na minha próxima cartela, eu tenho o seguinte, né? Toda vez que eu conjugo o verbo, que eu tenho ali uma nova forma verbal aparecendo para mim, eu registro, eu indico quem fez a ação. E também indico quantos estavam envolvidos naquele ato de fazer a ação. Se era apenas um ou se era mais de um, né? Se eram mais de um aí neste caso, não é? Pode avançar, por favor? Então, essa informação de quem fez a ação é o que nós chamamos de informação de pessoa do discurso, não é? Então, como pessoa do discurso, nós temos a primeira, a segunda e a terceira pessoa. A primeira pessoa é a pessoa que fala, né, que diz, que declara algo, né? A segunda pessoa é a pessoa com quem se fala, né? É a segunda pessoa do discurso. E a terceira pessoa é a pessoa sobre quem se fala, né? E aí, neste caso, podemos dizer que é o assunto, é o tema da conversa. Estamos falando sobre essa pessoa, né? Então, além disso, né, quando eu digo que o verbo traz para mim informações sobre quantos estavam envolvidos naquela situação, eu estou falando de número. É plural ou é singular? Ok? Então, olhem aí, né? O verbo me diz se foi primeira, segunda ou terceira pessoa, se foi plural ou singular. Então, avançando, isso
é o que nós chamamos de flexão número pessoal. Então, uma parte da minha terminação verbal me traz esse conjunto de informação, que é o que nós chamamos de flexão número pessoal, ok? Então, por isso que eu preciso entender por que eu conjugo o verbo, quais são as informações que estão presentes ali. Seguindo adiante, vamos lá. Então, por exemplo, com a forma verbal atingem, né? Daquele verbo que a gente viu nos nossos exemplos, atingem. Eu fico sabendo aí, por meio dessa terminação verbal, que se trata da terceira pessoa. Ou seja, eu estou falando, né, sobre quem eu estou falando. E que é plural, ou seja, mais de um envolvido nesse processo. No caso aí eram os rios, né? Mas os rios representam aí justamente a terceira pessoa do meu discurso, porque eu estou falando sobre eles. Então é a terceira pessoa. Eu poderia substituir por eles ou elas. E é plural, porque eu estou falando de mais de um rio. E tudo isso eu fiquei sabendo por meio do quê? Da forma verbal atingem. Mas não fica somente aí. Vamos avançar, olhem só, né? Porque também por meio da minha terminação verbal, eu fico sabendo sobre a maneira como a ação foi feita, né? E quando foi feita. Avança, por favor. Então, essa maneira é o que nós chamamos de modo. E o modo verbal pode ser o modo indicativo, que é o modo da certeza, o subjuntivo, que é o modo da incerteza, da dúvida, ou o imperativo, que é o modo que se utiliza para ordens, pedidos, não é? Conselhos. E quando eu falo que eu fico sabendo quando a ação foi feita, eu estou falando do tempo verbal. Então, o meu tempo verbal pode ser pretérito, ou seja, passado, antes deste momento em que eu estou falando ou lendo o texto. Pode ser o presente, que é algo que acontece ao mesmo tempo em que eu estou falando ou eu estou escrevendo. E pode ser futuro, que é após, algo que ainda está por vir. Após este momento em que eu estou falando ou de repente eu estou lendo o texto. Depois disso é que essa ação vai acontecer, então é futuro. Esse conjunto de informação, de modo de tempo, avança por favor, é o que nós chamamos de flexão modo temporal, tá? E aí, de novo, retomando aquele meu exemplo, pode avançar? Novamente com a forma verbal atingem, não é? Eu chego à conclusão, observando que o modo em que essa ação foi feita é a forma da certeza, ou seja, é o indicativo, tá? Modo indicativo. E, no caso, quando essa notícia, essa manchete foi escrita, o que aconteceu? Essa ação estava se dando exatamente no mesmo momento. Por isso, utilizou-se o tempo do presente. Então, perceberam que, de fato, a forma verbal é densa, porque expressa muita coisa, muita informação, mas, para além de decorar, eu preciso entender o que essas formas verbais me trazem. Eu preciso compreender toda essa dinâmica que a forma verbal traz para mim, né? Porém, né, a gente já trouxe para vocês um conceito, já entendeu como é que aquela estrutura da palavra do verbo trabalha, que conjunto de informações ela traz para nós, mas não fica somente nisso, né? Vamos avançar, porque para que eu entenda de fato como é que o verbo trabalha dentro da minha língua, eu preciso conhecê-lo a partir de outros aspectos. Então, olhem só. Até aqui, nós tratamos de quê? De características morfológicas, ou seja, justamente da estrutura da palavra, a forma como a palavra se organiza, né? Ali, que informações ela traz dentro do seu contexto. Mas, agora, nós vamos observar a questão sintática. O que isso quer dizer, professora? Que é quando o verbo está ali trabalhando no enunciado, trabalhando em uma situação, em um contexto, ok? Que nós também chamamos aí de oração, não é? Então, observem o seguinte. O verbo, ele vai se destacar por ter a propriedade de organizar a sentença. Isso mesmo. Quando eu falo em sentença, entendam justamente esse processo
da oração, do enunciado, da organização dessa estrutura. E, por organização, entendam que o verbo vai estar nesse processo que vai ajudar a organizar o tipo de complemento, a forma, vai ali combinar com o sujeito para que haja harmonia. Então, o verbo tem essa função primordial nesse processo de organização de sentença. Acompanhem aqui, mais uma vez, aquele nosso exemplo, né? Durante seca recorde na bacia amazônica, rios da região atingem cota emergencial. Então, mais uma vez, eu tenho aí a forma verbal atingem, correto? E aí, notem que agora nós destacamos com cores diferentes, não é? Tem uma parte que está em vermelho e uma parte que está em azul. Observem o seguinte agora. Ora, essa parte que está em vermelho é o que nós chamamos de radical do verbo, radical, raiz do verbo. E essa significação, esse sentido deste verbo vai me dizer que ele precisa de um complemento. E ele precisa de um complemento sem preposição. E esse complemento sem preposição, está justamente aqui. Cota emergencial. Então, atinge o quê? Cota emergencial. Então, aí está o complemento sem preposição. E agora observa aquela parte em destaque em azul, não é? Nota que, como a gente já viu ao longo dos exemplos das cartelas anteriores, né, é justamente uma indicação de que precisa aí, de que se trata de uma questão plural, né? Mais de um item envolvido. Estamos falando de um elemento que é plural, correto? E aí, no caso, nota então que este meu verbo está desta forma e vai precisar combinar com um sujeito que é plural. É um sujeito que é plural. No caso aqui, rios da região atingem, correto? Então, observem aí que, para que haja harmonia nesta minha sentença, nessa minha oração, eu precisei coordenar e combinar a minha forma verbal com o meu sujeito e com o meu complemento, para que haja entendimento nesse processo. Então, ou seja, a raiz do verbo vai demandar os complementos necessários para a sentença. Neste caso, a sentença pede o quê? Complemento sem preposição, que foi o que nós acabamos de observar ali, analisando o exemplo. Cota emergencial. E também a desinência ou morfema número pessoal, né, que a gente já sabe que indica número e a pessoa, né, quantos envolvidos e quem está executando essa ação, esse verbo é atribuído, né, está de acordo com o sujeito, que no caso aqui nós vimos que estão aí ambos no plural, ambos significando, indicando aí uma terceira pessoa, ok? Então, observando tudo isso, vamos avançar, porque a gente aprendeu desde o começo desta aula que a classe gramatical do verbo é uma classe gramatical complexa, densa, que informa muita coisa e que trabalha nesse processo. E é o que nós temos aqui. Até aqui podemos dizer que o quê? Os verbos são marcados em singular ou plural, que é a marca de número, e em em pessoa, né? Indicando primeira, segunda, terceira ou terceira pessoa. Os verbos são marcados em passado, presente ou futuro, que é a marca de tempo, e indicam o modo como a ação é apresentada, se é no modo indicativo, se é no modo subjuntivo ou se está no imperativo. E os verbos contribuem para esse processo de organização, né, do sujeito e também do complemento verbal daquela oração. Tudo bem até aí? Então, agora, vamos observar o verbo na estrutura da sentença, né? Então, como é que ele opera nessa sentença de fato? Então, olhem só. Rios da região atingem cota emergencial. Ora, nessa sentença aqui, eu vou ter o seguinte processo. Observem o seguinte. O que atingem cota emergencial? Quem atinge cota emergencial? Quem, entre aspas, né? Os rios da região. Então, rios da região é o meu sujeito, né? E o meu predicado é
atingem cota emergencial. Nota aí que nesse processo aqui, nessa estrutura, esse meu verbo atingir, que eu, desde o início desta aula, fui observando que ajuda aí no processo de expressar uma ação, né? Então, o que isso aqui vai me trazer? Vai me trazer o seguinte, que agora eu vou olhar apenas para o meu predicado, tá bom? E aí, aquele meu verbo que eu tenho observado que trabalha expressando uma ação, ele também pode ser chamado de verbo significativo, tá? Verbo significativo ou verbo de ação. Então, daqui para frente, quando abordarmos um verbo tratando-o como verbo significativo, lembrem-se que é um verbo que trabalha nesse processo de expressão de uma ação, tá? Quando eu tenho verbos nesse processo de expressão de uma ação, nós temos, então, um predicado que vai ter esse verbo como palavra mais importante, tá? Então, quando eu tenho um predicado que tem esse verbo que é significativo, ou verbo de ação, esse verbo ele vai trabalhar como núcleo de predicado, tá bom? E, no caso aqui, eu estou priorizando a estrutura de um predicado verbal, mas mais adiante, quando estiverem tratando com vocês sobre predicado verbo nominal, o verbo também vai ser um desses núcleos. Então, sempre que vocês estiverem diante de um verbo que tem essa característica de ser um verbo significativo, um verbo de ação, lembrem-se disso, ele é o núcleo daquele predicado, tá? Seguindo adiante. No caso deste enunciado que nós vimos, temos um tipo de predicado que vai ser classificado como predicado verbal, tá? E aí a gente viu o verbo como núcleo desse predicado, como palavra mais importante desse predicado. Quando falarmos em predicado verbal, normalmente nós teremos então a seguinte estrutura. O predicado vai ser formado por um verbo de ação, que é o verbo significativo, mais um complemento verbal, que é o que a gente viu nesse exemplo aqui. Atingem cota emergencial. Eu tenho o verbo significativo e eu tenho o complemento verbal, que é a cota emergencial, ok? Mas eu também posso ter predicado verbal com outras formas, com outra estrutura, que é a seguinte: o predicado verbal vai ser composto, vai ser formado prioritariamente por um verbo significativo de ação. E aí, nesse caso aqui, é o que nós chamamos de verbo intransitivo. Ele não pede complementação. Mas, professora, neste caso, nesse tipo de verbo, o que vai acontecer então? Só vai ter verbo nesse predicado? Não, vai ter ali adjuntos, tá bom? Mas como palavra mais importante ali para a estrutura, é que eu vou ter um verbo que não precisa de complemento, ele é intransitivo. Então, por isso que aqui na estrutura, nós colocamos apenas o verbo significativo, porque ele é um verbo que não vai precisar de complementação. Então, nesse caso, né, a gente tem que ficar atento para essas formações de verbos. Aliás, perdão, formações de predicados, e entendendo que o verbo dentro do predicado é essa palavra fundamental, é esta palavra extremamente importante, ok? Vamos seguir adiante? Agora vamos voltar aqui e retomar um outro exemplo daqueles que a gente viu desde o começo desta aula. O exemplo será o seguinte, vamos lá? A natureza é a maior prejudicada. Neste caso aqui, eu vou observar o seguinte, que o meu sujeito é a natureza e o meu predicado é a maior prejudicada. Então, agora olhando só para este predicado, eu terei o seguinte, que o verbo em questão é essa forma do meu verbo ser, tá? É uma conjugação do meu verbo ser. Tá? E esse verbo, diferente daquilo que a gente viu até aqui, ele não me ajuda a expressar uma ação, tá? Então, ele é o que nós chamamos de verbo que serve para conectar o sujeito com
a sua caracterização. Vou voltar aqui rapidamente no exemplo anterior. É um verbo que serve para conectar o sujeito, que no caso aqui é a natureza, com uma palavra que caracteriza esse sujeito de alguma forma, que no caso aqui a palavra é prejudicada, né? No caso aqui. Então, esse verbo, dessa categoria, ele é o que nós chamamos de um verbo não significativo. Isso mesmo, porque a principal função dele é essa da conexão, a de ligar o sujeito com essa palavra que vai caracterizar o sujeito de alguma forma, tá? Então, um outro nome que esse verbo tem é verbo de ligação, tá? E aí, só para que nós possamos registrar aqui, essa palavrinha que vai caracterizar o sujeito, né, nesse tipo de formação que nós estamos observando aqui agora, nós chamamos de predicativo do sujeito. E nestes casos em que no meu predicado eu observo esse verbo não significativo, esse verbo de ligação, nós chamamos de predicado nominal. E nesse tipo de predicado nominal, o núcleo não é o verbo. O núcleo é justamente a palavrinha que caracteriza o sujeito, é o meu predicativo do sujeito, tá bom? Por quê? Lembra, o verbo neste caso aqui é não significativo. Então, a função dele é a função dessa conexão, né? Então, observem o quanto que o verbo é também uma palavra muito dinâmica, tá bom? E aí, aqui neste caso do predicado nominal, eu vou observar o seguinte, que a formação desse predicado costuma se dar da seguinte maneira, né? Eu vou ter esse verbo de ligação e é preciso também ter o predicativo do sujeito, que é aquela palavrinha que caracterizou o meu sujeito. Então, nota aí que, novamente, para o predicado eu preciso deste verbo, ele vai sempre estar no predicado, na estrutura da sentença da minha oração, mas que, a depender da formação desse predicado, o meu verbo vai se comportar de maneiras diferentes. E é por isso que, realmente, o verbo é essa palavra que informa muitas coisas e que é densa de informações e de comportamentos também dentro da estrutura da sentença. Tudo bem? Agora, para nós finalizarmos esta aula, vamos observar o seguinte, que, em geral, quando se fala em verbo de ligação, se traz uma lista de verbos. Esses são os verbos de ligação da língua portuguesa, né? E aí se traz a lista. Verbo ser, estar, permanecer, ficar, andar, continuar, viver, virar. Em geral, se lista estes verbos. E sim, esses verbos eles podem sim se comportar como verbos de ligação. Porém, é necessário que nós sempre atentemos para o sentido que esses verbos estão ajudando a promover no contexto. Pois há estruturas em que esses verbos são predicado nominal. Mas há estruturas em que estes verbos participam, que não é um predicado nominal. E é o que a gente vai observar agora no nosso quadro, que está logo adiante. Olhem só. Então, o primeiro verbo é andar. Professora, andar? Mas andar é uma ação. Calma, olha aqui. João anda preocupado. Nessa forma aqui, anda preocupado. O que este verbo está, o que este predicado, anda preocupado, está indicando de maneira mais significativa? É a qualidade do João, que é estar preocupado, ou é a ação de andar? Ora, aqui o que é mais importante é o estado do João. Então, aqui nesse caso aqui, este verbo se comporta como verbo de ligação. João anda preocupado, ou seja, ele está ali conectando o sujeito à sua qualificação. Agora, olha outro exemplo, em que o verbo andar vai ser significativo, né? Vai ser um verbo de ação. João andou depressa. Aqui nesse caso, o que é mais importante de fato é a ação de andar. Tá bom? Essa palavra de depressa aqui está indicando a forma como
esse ato de andar foi desempenhado, tá? Aqui, continuar. João continua doente. Mesma coisa aqui, o foco do predicado, continua doente, é o estado do sujeito, que é João. Agora, quando eu digo João continuou a caminhada, aqui o verbo continuar está expressando a ação do João, né? E a caminhada está complementando o sentido do verbo. Então, nota que eu tenho que olhar para cada predicado e observar qual que é o sentido que está mais evidente, mais claro ali naquele processo. Agora, a gente tem um exemplo de virar. João virou cristão. Aqui, este virou está justamente indicando a mudança de estado. Porque, sim, os predicados nominais também podem indicar, além do estado do sujeito, a mudança de estado do sujeito, né? Então, virou cristão, aqui nesse caso tem a ver com a religiosidade dele, né? Então, ser cristão é a condição dele, é o estado dele, ele tornou-se. Então, predicado nominal. Agora, quando eu digo João virou a folha, aí neste caso aqui é a ação, né? Vai lá pegar a folha e vira. Então, neste caso aí, é a ação que é mais importante. Outros exemplos. João ficou bonito. A ação é mais importante. João ficou morando com a avó. Aí, o ato de ficar morando, a ação de ficar morando é mais importante. Então, ele é verbo significativo. É aí um predicado verbal. Parecer. João parece preocupado, né? Então, aqui, de novo, o que é mais importante é a caracterização, né? A palavra que dá característica para o João, a qualidade. Lá no outro exemplo, João, né? Parece que João faltou. Aqui, o que é mais importante é a ação do João faltar, né? Então, de fato, não vai aí ser verbo de ligação, vai ser aí o verbo da ação. Permanecer, João permanece belo. Então, nesse caso aqui, novamente, eu vou ter a questão da qualidade, né, que é mais importante. Então, é verbo de ligação. Agora, quando eu digo João permaneceu em casa, aqui a ação de permanecer é que é mais importante. E para nós chegarmos aqui, ser. João é feliz. Aqui eu tenho a caracterização do sujeito. Então, é mais importante aí a caracterização. O carro do João foi vendido. Forma do verbo ser aqui, foi vendido. Então, nota que o que é mais importante é a ação e não a caracterização. E estar. João está contente. De novo, o que é mais importante é a caracterização. Então, aqui é verbo de ligação. E João está em minha companhia. Aqui, o que é mais importante é a ação dele de estar na companhia de alguém. Ok? Então, eu sempre vou precisar analisar o sentido que o verbo tem no contexto. Tá bom, pessoal? Para que eu possa dizer se de fato ali eu tenho um predicado nominal e se é verbo de ligação ou não, ok? Então, agora que nós conhecemos essa classe gramatical dos verbos, que informa muitas questões, que traz bastante informação para nós, é bastante densa, nós encerramos esta aula por aqui.